a morte e o morrer. Nossa proposta de hoje, já agradeço aqui a André o convite de estarmos juntos novamente aqui, é para falar sobre a saudade, sobre a morte, sobre a vida, sobre como nós, espíritas, estamos enfrentando o dia a dia, as adversidades, os contratempos e principalmente o que nós estamos fazendo da nossa vida e como nós estamos procedendo em relação à morte física, à perda de entes queridos, e não só de perdas de pessoas, não, né? de oportunidades, de um emprego, de uma amizade, das estruturas que nós estamos atravessando nessa encarnação e que precisamos sobrepujá-las, ultrapassá-las, modificar o nosso status para que nós possamos viver melhor. Então, o tema do nosso papo de hoje, porque não sei mais do que ninguém, não sou professor, eu só tenho vontade de falar, né? E de ouvir também, né? Porque a gente, engraçado, né? Não sei se vocês já viram, mas muita gente se prepara para falar, mas pouca gente se prepara para ouvir, né? Igual diz um amigo meu, né? Eu estava fazendo uma palestra uma vez, eu faço palestra há 43, há uns 25 anos. Aí eu estava começando lá na casa de Oswaldo Cruz, lá no Morém. Aí eu estou fazendo a palestra, me esforçando, arrepiado, aquele tenso ainda, estava começando. Hoje a gente bate papo, estava começando, arrumei tudo bonitinho, porque me ensinaram assim, né? Que tinha que arrumar tudo bonitinho, falar isso, aquilo, não podia dar exemplo, não podia falar de si próprio. Aí eu, então tá, então vamos assim, tá. Aí eu estou falando casa lotada, eu estou olhando para... Falei, Jesus, toma conta desse cidadão. Mas o sono estava tão gostoso que eu fiquei até com pena de mim de não estar dormindo. Eu falei, Jesus, que esse cara... Mas dava aquela, sabe, aquela animada, ele com o nariz assim, poxa vida, será que o que eu estou falando está tão ruim assim que o cidadão chegou a dormir? Aí depois acabou, fui falar com um amigo nosso, que é o cara que me ensinou pra caramba naquela época. Ele falou, Roberto, não se preocupe, ele não está... O espírito é sensacional, né? Ele não estava dormindo, ele estava apenas doando ectoplasma. Eu falei, nossa Senhora. E aí a gente percebe que nós espíritas, né, quando a gente recalcitra contra o aguilhão, quando a gente tem propostas ainda inferiores, porque todos nós temos, né? Temos os leões dentro de nós para domar. Dizem assim, né? Eu tenho um leão feroz e outro mais calmo. Qual é o que vai sobreviver dentro de mim? Aquele que a gente alimentar, né? E qual a gente alimenta? Invariavelmente, a gente perde de vez em quando para o leão feroz. A gente tenta dominá-lo e tenta fazer com que ele seja mais dócil, mais ameno, mais carinhoso. Mas muitas vezes, pela nossa intempestividade ou pela nossa inferioridade ainda, porque se nós não fôssemos ainda inferiores, não estávamos mais aqui, né? A gente deixa algumas coisas do nosso instinto sobrepor o nosso livre-arbítrio. E dentre elas, várias delas, estão aí também as nossas reações para determinadas ações, né? Eu tenho pensado muito nisso, tenho refletido muito nisso, porque o meu objetivo hoje não até vou citar aqui 3 livros, que é o Livro dos Espíritos, que quase ninguém conhece, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e um livro bacaninha pra caramba, que se chama Conduta Espírita. Não sei se vocês conhecem, um pequenininho, daqui a pouco eu vou mostrar. E dentro dessa transformação moral, que nós temos que nos esforçar todos os dias, para que sejamos pessoas melhores, a gente erra pra caramba também, né? Hoje eu me divirto com os meus erros. Quando eu conheci a doutrina espírita, que é uma doutrina que consola, mas não é uma doutrina que impõe absolutamente nada, ela expõe, isso dói mais do que a imposição, né? Porque quando a pessoa impõe, não tem jeito, né? Quando o dogmatismo ou a imposição de uma pessoa ou de uma crença, ela é imposta, né? Literalmente falando, a gente já se sente acuado e não tem muito jeito para fazer. Rapaz, mas quando a doutrina espírita expõe e não impõe absolutamente nada, começa a ficar complicado. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, olha, você vai no lugar fazer isso e aquilo? Não sei, acho que eu não vou não. Olha, mas vai ter isso e aquilo de bom. E olha, fulano de tal tá lá. Olha, vai ser boa, vai ser bacana. Aí começa a te colocar um monte de coisa na cabeça para você. Aí você não vai. Aí você fala, poxa, perdi. Podia ter ido.
A doutrina espírita é um tanto quanto assim, né? Ela chega para você, fala, expõe todas com clareza, com uma clareza, aliás, que eu não encontrei em nenhuma outra religião, em nenhuma outra doutrina, em nenhuma outra filosofia, dentro do pouco que eu estudei, nesses últimos 20 e poucos anos. E aí, dentro disso, depois a gente fica assim, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso se eu sabia? Já passou com vocês? Não, né? Meu Deus do céu, era assim, eu tinha certeza que era, e fui pelo outro caminho. Não segui a minha consciência, onde está contida a lei de Deus. Eu estou fazendo essa entrada para o nosso assunto, para a gente poder, cada um de nós, né, se autodeterminar no ponto que nós estamos nesse momento, em relação aos assuntos que vão ser tratados aqui. Porque muita gente fala, por exemplo, né, e o nosso objetivo hoje é refletir sobre a vida e a morte. Muita gente fala que o espírita não tem medo de morrer. Vocês acham que isso é verdade? Quem tem medo de morrer aqui, levanta a mão. Graças a Deus, eu pensei que era só eu. Tem uma casa que eu fui, eu não sei se é por como é que chama? Por timidez. Aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, tipo assim, eu não tenho. E nem, eu falei, peraí, pô. Tenho pra caramba. E aí tem uma saída, né? O espírita tem saídas. Acho as saídas formidáveis. As pessoas falam assim, eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tenho medo de parar num hospital. Eu não tenho medo de morrer, não. Mas contudo, todavia, entretanto, né? Eu acho que a gente tem que ter. Gente, por mais que a gente saiba que nós somos espíritos com experiências materiais e não seres materiais com experiências espirituais, cara, a gente gosta de estar aqui, rapaz. Eu, hein? Pelo amor de Deus, tem um monte de gente bacana na minha vida. Meus gatinhos, as coisas que eu gosto de fazer. Um monte de coisa boa, sorriso de uma criança, um monte de coisa bacana pra gente. Não, mas você vai voltar. Você vai voltar para a verdadeira paz. Eu me amarro nos discursos, adoro discursos. É igual testemunho de evangélico, adoro, estou falando sério, gosto mesmo. Negócio com fé, mano. Não, você vai voltar para o mundo espiritual. Lá é a verdadeira vida. Você vai reencontrar a sua família. É balela, rapaz. Vai ler o nosso lar. André Luiz ficou não sei quantos anos lá, 3 anos lá. Falaram para ele, ó, tu não pega nesse negócio de reencarnação, não. Tu tá chapado lá para trás, André. Fica tranquilo aí, que tu não vai conseguir pegar as tuas coisas lá de trás, não. Tu vai ficar louco. Não está escrito lá, Chico Xavier, lá, que psicografou, né? Eu tenho que acreditar. Para mim é o melhor livro que eu li, fora a obra basilada do Doutrina Espírita. Aí vai falar para mim que eu vou chegar lá, não sei o quê, e vou ficar numa colônia lá, tudo bonitinho, que a gente ainda tem aquele negócio, né? Meio condicionado na nossa mente do céu e do inferno. Eu, por exemplo, de vez em quando eu me pego orando, e na minha mente, na minha tela mental, vem aquela imagem de um ser de barba branca. Vai falar que sou eu. Ali, tá não rindo também. Mas acontece. Não é errado, né? Ao meu entender, pelo menos não é errado. É um estigma que nós criamos, né? É uma figura na tela mental que acho que não vem dessa encarnação, né? Vem de outras encarnações, e a gente também não vejo nada de mal nisso, né? Porque se você quer crer num Deus sentado com um cajado na mão, de barba branca, tudo bem. O que vai importar não é nada disso, né? O que vai importar é o que a gente faz com as nossas horas e com os nossos minutos, porque as horas voltam, todas elas retornam, mas os minutos são outros. Então a primeira reflexão que eu quero deixar aqui é de o que nós estamos fazendo com a nossa vida, como nós estamos enfrentando os problemas, as adversidades, como nós estamos nos portando. Detalhe, fora da casa espírita, fora, quem tem paz em casa, né? Fora da paz do nosso lar. Roberto, por que você está falando quem tem paz em casa? Porque tem muita gente que dentro desse cadinho depurador que é a casa, é ali que o couro come, né? É ali que tem que demonstrar tudo aquilo que ouve, que aprende, que estuda, que analisa, que introjeta, que constitui o verdadeiro arcabouço do espírita. Você tem que mostrar dentro de casa, né? Tem gente, sabe aquele negócio, eu não concordo muito com isso não, mas a doutrina espírita fala muito bem disso, da questão da ovelha negra. Tem famílias que está todo mundo certinho, todo mundo bonitinho, é irmãozinho se dando com irmãozinho, mamãe, papai, vovô, vovó, e tem a ovelha negra que ninguém gosta, que é o cara chato, que não se dá com todo mundo, que tem problema com isso, problema com aquilo, e
que a família vira as costas, quase que invariavelmente, né? Que a família vira as costas. É ali que está o nosso processo desencadeador de transformação, e a gente não consegue enxergar isso. Porque trabalhar o nosso ser no conjunto das coisas que não exigem de nós o aprimoramento é fácil, né? A gente vai caminhando pelo caminhozinho que deram pra gente, vamos seguindo, naquele reme-reme, nem para lá nem para cá, vai no meio termo, e lá na frente a gente fala assim: olha, esse negócio aí do mundo melhorar, eu faço minha parte. Por quê? Porque, olha, faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, e fico na minha. Tá certo isso? Não, porque o mal é a ausência do bem, né? E se a gente está deixando de fazer alguma coisa, se a gente está sendo conivente, ou coadjuvante, ou coparticipante daquilo que está acontecendo, e que a gente lida com esse assunto como uma mentira, como uma inverdade, ou como um processo que não condiz com o que a gente aprendeu e com o que a gente acredita, nós estamos coparticipando do exercício do mal. Então, Roberto, peraí, agora tem que crer com a minha cabeça. Quer dizer, então, que se eu não fizer nada, eu sou ruim? Não, não é isso, né? Acho que deu para entender, né? Quando a gente não participa do posicionamento, da postura do bem, das propostas de construção de um mundo melhor, nós fazemos parte do outro lado. Já viu aquela história? Ou você está comigo ou está contra mim. Eu acho que invariavelmente entre o bem e o mal, a gente está nesse ponto nevrálgico que nós temos que seguir para frente ou retroceder. Não o espírito não retrograda, né? O espírito não anda para trás. Mas eu estou falando, nós, na nossa postura desta encarnação, a gente, em determinados momentos, e a vida é feita de escolhas. Como é que é o nome dessa escolha mesmo na doutrina espírita? Livre-arbítrio. Então nós temos o nosso livre-arbítrio. Já viu aquele negócio assim? Rapaz, eu tenho uma raiva disso. Rapaz, eu fico indignado. Espírita pode ter raiva? Pode, um pouquinho pode. Opa, peraí, né? Cristão, né? A gente está aqui aprendendo. Depois passa, né? Como diz minha amiga querida Sônia, que eu amo, um tempão não vejo, passarinho pode posar, mas não pode criar ninho. Um pouquinho de raiva a gente tem que passou, porque senão a gente fica danado. Depois vai começar a ter que resgatar isso. E aí a cidadão está na rua, né? Veio um carro desgovernado, atropelou, matou uma senhora com 2 netos que estavam atravessando a rua. Aí eu escutei a célebre frase que vocês já devem ter ouvido também: Roberto, foi assim porque Deus quis. Aí o Chico falava que a melhor coisa que tem para tu treinar a tua paciência é um copo d'água, né? Porque você enche a boca de água e fala nada. Aí eu contei de 1 a 7.432. Aí falei: minha senhora, não é assim, porque se fosse assim, Deus iria usar do processo destrutivo para fazer valer as suas leis. Mas aí não entrei em detalhe, não. Mas não foi o mau uso do livre-arbítrio de alguém? Não foi o motorista que podia estar alcoolizado? Não pode ter sido um problema que o cara não consertou no carro e o carro estourou? Pode ter sido um monte de coisa, mas uma coisa eu tenho certeza que não foi a vontade de Deus que aquela pessoa morresse daquele jeito, né? Há todo um processo que pode desencadear naquela morte, mas efetivamente a gente não pode falar que foi a vontade de Deus. A gente sabe que a lei de Deus está contida na nossa consciência, e algumas propostas também passam pelo aprimoramento através da dor. Está lá no livro Ação e Reação, se eu não me engano, capítulo 8 ou 9, que fala desses processos de resgate. Há uma dúvida que muita gente tem, inclusive, é se a dor aprimora, se a dor faz crescer. O que vocês acham? A dor aprimora? O sofrimento faz com que a pessoa se aprimore? Faz com que ela se reeduque? Oi? Depende como a pessoa vai agir com o sofrimento. Olha, eu não queria falar isso pra você não, mas estão me soprando aqui, entidade. Mentira, hein, gente? Negócio de entidade, eu acho uma maneira mesmo. Você ganhou 200 bônus horas para quando for pro nosso lado. Pode resgatar, tá sem problema. Mas eu também acho isso. Tudo depende da nossa reação, né? A dor... Rapaz, isso deve ser um processo obsessivo comigo que não tem jeito. Uma vez fui na casa espírita, eu vou falar agora o que eu falei lá. Aí a Andréia nunca mais me chamou para vir aqui, porque falaram que esse exemplo que eu usei agora era um exemplo, eu nunca mais esqueci a palavra, porque eu não sei até hoje o que é isso, também não quero saber, sabe não, nefasto.
Aí eu falei, nefasto deve ser alguma coisa com esse negócio de espírito obsessor, demônio, essas coisas aí que o pessoal fala, né? Aí eu fiquei quieto, falei, baixei a cabeça, eu ainda tinha cabelo naquela época. Aí eu falei, não, para. Porque eu gosto do samba, né? O espírito não gosta de samba não, né? Pode ou não? Pode, um pouquinho pode, um pouquinho, eu gosto muito, desesperadamente. Aí eu aprendi a conviver com a trajetória de um homem que eu conheci pessoalmente, desse tamanho, parecia que era um cara formidável, conheci por causa da minha profissão. Que ele era ligado com drogas, com promiscuidade, com vários fatores que desencadearam nele um processo de uma vida extremamente material. E ele teve uma isquemia paralisou um lado do corpo dele, e ele falava assim, bendita isquemia, que me trouxe de volta para o caminho do meio, para o caminho de Deus. Chamava-se Joãozinho 30, né? Que foi carnavalesco do Salgueiro e depois da Beija-Flor. Então, a gente começa a perceber que nós temos esse processo dentro de nós, né? Da luta entre o bem e o mal. Então, quando eu propus esse tema, que eu estava pensando, da saudade da minha casa, a gente vai viajar, não sei se acontece isso com vocês também, a gente vai para longe ou para perto? André que viaja muito, deixa eu ver aqui, sei lá, vou para Búzios, né, que a gente estava falando de Búzios ainda há pouco, aí fica uma semana em Búzios, quando chega no sábado, a gente já está que saudade da minha cama, saudade do meu travesseiro. Tem isso com vocês não, gente? Tem não? A cara dela, doida pra ir, já deu saudade dela agora lá. Ai meu Deus, meu travesseiro. Mas cara, é porque nós somos bem parecidos com os gatos, né? Daquela questão do processo. Quem gosta de gato aqui? Se não gosta, não fala não. Só quem gosta, hein? Senão eu vou brigar, eu também amo gato. O gato gosta de procedimento, de rotina. Eu adoro rotina, minha rotina. A gente sai da rotina, vai para um lugar bacana, mas tem hora que fala, opa, cadê minha rotina, né? Eu gosto de fazer aquilo. E a gente sente saudade. Aí eu fico pensando, a gente não sente saudade aqui da verdadeira vida ou sente? Né? A gente lê os Exilados de Capela, Caminho da Luz, os que estavam aqui, os capelinos lá, eles sentiam saudade e se expressavam de determinadas maneiras. Mas como a gente tem a nossa vida com os 5 sentidos, né, atraídas pelos 5 sentidos, eu acho que se a gente tiver, é de um outro jeito que eu não sei como. Mas quem morre e vai para a pátria espiritual, sente saudade de nós? Sente saudade da vida que levava aqui? Sente, né? Acredito que sente. Porque nós sentimos a saudade daqui. E é engraçado, né? A palavra saudade, ela só é conceituada no vocabulário brasileiro. Não tem outra língua que haja uma definição, uma conceituação para a palavra saudade. E a gente percebe que essa saudade às vezes dói pra caramba, que essa saudade às vezes fere pra caramba, magoa, nos faz sentir pequenos. Quem é que não sente saudade aqui do ente querido que partiu? Né? O Chico Xavier falava que a pior dor que o ser humano pode sentir nessa terra é a dor de perder um filho. E se todos nós somos irmãos, eu acho que essa dor sempre ela acaba transcendendo a coisa da família material. Ela passa para o lado da família espiritual. Vou citar lá atrás, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, né, que o Brasil inteiro se chocou, porque de uma forma ou de outra, a gente ama aquela figura, é emblemática para nós, de alguma forma. E tantas outras pessoas, né, e em situações adversas, que a gente vê de pessoas que partem, mas não partem antes do tempo, ou partem. Tem alguns que partem, né? O que a gente vai fazer? O Divaldo Franco fala que, olha só, se partiu antes do tempo, se foi pelo mau uso do livre-arbítrio de alguém, essa pessoa vai reencarnar. E aí, dentro desse quadro linear da reencarnação, todo mundo aqui acredita em reencarnação, né, gente? Sim. Acredita? Sim. Alguém não acredita em reencarnação? Quem acredita em reencarnação? Então me prova aí, fala alguma coisa aí. Para provar a reencarnação, brincadeira, hein? Senão vai todo mundo falar alguma coisa. Mas é um negócio engraçado, né? A fé é maravilhosa, né, gente? Por isso que eu falei que eu gosto do testemunho do evangélico. O cara chega lá, aí os pastores são preparados para isso. Ó, não é nenhuma crítica não, que eu gosto mesmo. O que eu? O senhor frequentava onde? Eu era espírita. Eu falei, espírita? Tu não é mais espírita, não? Não, agora eu não sou mais espírita. Agora eu não fumo, não bebo,
não faço mais nada e não sou espírita. Eu acho uma coisa assim gloriosa de como as pessoas às vezes se catequizam, elas mesmas, elas próprias, com a ajuda dos membros, né? Para colocarem algumas coisas na cabeça que elas acham que vão ajudar elas próprias. E ajudam, cara. Isso é que é bacana. E a pessoa melhora, aí ela melhora. Aqui, a gente está agora com o ex-espírita, lembra dele? Aquele cara que estava aqui. E agora? O que o senhor tem? Agora eu tenho um barco, eu tenho uma família, 4 carros na garagem, moro em Araras, é um negócio assim louco, né, cara? E a pessoa, aí a gente vê como ainda muitos de nós estamos atrelados a ligar a prosperidade, a felicidade, aos processos de construção da vida material, não espiritual. E aí eu repito, somos seres espirituais com experiências materiais. A gente vive assim? Vamos lá, vamos fazer uma reflexão, né? Nós para conosco mesmo, porque nós caminhamos no coletivo, mas respondemos no individual. Na hora que a gente for lá que São Pedro chegar, né? Pedrão tá lá de branquinho, tá? Alberto, pô, chega aí. Não, agora não, hein? Pelo amor de Deus. E aí, né? E aí o que, meu filho? Vamos fazer uma barganha aí que o negócio foi brabo. Tá pensando o quê? Não me deram facilidade, né? Tem um negócio que eu li no Facebook outro dia que falaram assim: Deus dá as batalhas mais pesadas para os seus soldados mais fortes. Aí o cara colocou embaixo assim: me confundiram com o Rambo. É dose para leão, né, cara? Mas a gente sente saudade de coisas e de pessoas, de coisas também, né? Aquela viagem bacana que a gente fez, aquele momento, por exemplo, da formatura, né? Da aquisição de um bem, por que não? Daquele momento que a gente conheceu a casa espírita e se apaixonou por essa doutrina viva do Cristo. A gente tem esse processo de saudade dentro de nós, mora no nosso coração. E dentro disso, se a gente não contornar essa situação e saber administrar a saudade, ela acaba sendo uma prisão emocional. Vou citar um caso meu, né? Minha mãe partiu antes de mim, há 9 anos, 4 meses e alguns dias. Mas eu gravei isso, minha tia mãe, irmã da minha mãe, fala assim: Roberto, você não devia guardar isso é ruim, não estou atrapalhando nada, cara, é a saudade que eu tenho e o orgulho de eu ter convivido com aquele ser que para mim foi minha amiga, minha irmã, minha mãe, meu espírito protetor, minha sócia, minha confidente, minha vida, pessoa que eu mais amei e amo na vida, durante 40 anos, né? É o processo, a gente não tem isso, a gente não esparge esse amor, inclusive para quem está em outra dimensão. Então por que não sentir saudade? Mas como eu disse anteriormente, o passarinho pode pousar, mas ele não pode criar ninho. Se a gente passar dessa saudade, administrar ela direitinho, né? Passar por um processo de dor, de sofrimento e de minha culpa, minha tão grande culpa, lembra disso? Eu não gostava disso não, eu gostava de outras coisas na igreja, mas minha culpa, minha tão grande culpa não, porque a mamãe morreu, né? Tô falando de mim. Aí a gente pensa: eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter agido de outra maneira, eu poderia ter feito isso ou aquilo. A gente só se esquece que nós naquele momento não estávamos no momento que nós estamos agora. Então nós éramos outras pessoas, agindo de outras maneiras, mas sempre com a proposta mais positiva para aquele momento. Erramos alguma coisa? Claro, lógico, evidente, quem não erra? Como diz a música, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. E dentro dessa prisão emocional, a gente só tem que tentar entender que esse processo da saudade, ele pode virar uma construção obsessiva. Se a gente se enclausurar, se isso virar um processo de depressão, se essa proposta da saudade ela ir de encontro, o processo ir de encontro a coisas escusas, a processos que vão ser deletérios para o nosso ser, porque isso vai ferir quem está do outro lado também. Ou a saudade é só daqui para lá? A saudade não é só daqui para lá. Então a gente tem esse processo da saudade incluso de lá para cá também. Imagina agora aquela pessoa que você ama, que já partiu e que você sente saudade, claro, lógico, evidente que todos nós temos, vendo você sofrer, vendo você não viver a vida, vendo você se enclausurar, vendo você passar por um processo depressivo, vendo você se entregar a um fator que na verdade para nós espíritas é só uma passagem, uma transição de um mundo para o outro. Eu sei que você deve estar falando assim: Roberto, mas falar isso é mole, quero ver na prática. Bom, ninguém falou que ia ser fácil, né?
próprio Jesus falou que quem quisesse segui-lo, para pegar a sua cruz e vamos embora que eu já estou carregando a minha. Cada um de nós tem a nossa cruz, mas acredito que o peso não seja maior do que aquele que a gente possa carregar. Então, dentro desse quadro, aprender também a conviver com a vida e o viver, e com a morte e o morrer, é algo que a gente tem que tratar, trabalhar e executar diariamente, porque as propostas não são fáceis. A dor é um sentimento que fere nos dois mundos, e essa ferida às vezes machuca, essa ferida às vezes dói. Já aconteceu com vocês? Por exemplo, eu vou citar um caso aqui, se por favor aconteceu com alguém, dá uma levantada de dedo só para não ficar sozinho no mundo. A pessoa morreu. Eu sou craque nesses negócios, rapaz, de aparecer para mim pessoas que já morreram. Aí fica assim: Roberto, eu queria tanto ver meu avô, mas se ele aparecer, eu saio correndo, que eu tenho medo. Eu falei: então como é que você quer ver seu avô, filho de Deus? Quer que ele apareça aqui? Como é que é? Materializado, cheio de ectoplasma. Quem é que tu vai ter medo mesmo? Aquele negócio todo branco. Eu já vi uma vez, já viu? Já vi uma vez. A pessoa vai ter medo. Por que a gente tem que ter medo, gente? Né? Medo de espírito. Espírita tem medo de espírito? Ou não? Até porque a maioria das casas espíritas, ninguém vê espírito desencarnado, né? Ou vê? Vê não, né? Aí o cara fala assim: mas Roberto, você vai no terreno de Umbanda? Claro que eu vou, gente. Claro que eu vou. Beijo para minha vovó Catarina, querida e amada. Eu vou, é capaz de eu não ir. Então a gente pratica um espiritismo sem espírito, por vários motivos, e acho que é minha tão grande culpa, né? A gente tem um pouquinho de culpa nesse cartório, né? De não estarmos também devidamente preparados para isso não criar um ato fantasioso, para começar a virar fantástico o show da vida. Mas o processo do espiritismo, ele foi completamente fundamentado, baseado, estruturado na comunicabilidade dos espíritos, na sobrevivência e na comunicabilidade dos espíritos. Então eu até hoje não entendi isso. Por que a gente não se comunica com eles? Aí você vai falar assim: Roberto, mas na casa espírita tem a reunião mediúnica, né? Ok, beleza. Eu posso me comunicar com os espíritos pelo pensamento? Pelo sono e pelos sonhos? Posso? Posso, né? É a nossa saída. Já que a casa espírita é quase hermeticamente fechada para a comunicação espiritual, em termos que eu digo, gente, coletivos, né? Claro que tem a reunião mediúnica e existem outros processos. Mas eu adoro a comunicação espiritual, porque, na verdade, se nós pensarmos bem, o céu tinha que ter um horário de visita, né? Uma vez por semana, um horário de visita, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente se reúne, aí, como é que se chama quando sai do corpo? Desdobramento. Há um desdobramento, a gente vai lá, visita a Dona Leia, a Dona Marieta, a Catarina, Yolanda, vai lá todo mundo: oi, como é que tá? Tá tudo bem? Tá. Lá embaixo, não faço pergunta cretina não, porque fica muito difícil de responder. Mas não tem. Então qual é o processo de adiantamento da humanidade? É a mediunidade. E a gente não para pensar nisso, né, gente? Que a mediunidade é a grande ferramenta do futuro. Até para elucidar crimes, como já foi o caso que consta de um livro do Chico Xavier também, né? Até do filme dele, se eu não me engano, também. E existem vários processos na vida da gente que poderiam ser muito melhores se a gente tivesse essa comunicação mediúnica, provando que ninguém morre. A gente muda de estágio, muda de dimensão, muda de plano, sei lá que nome que você quer dar, dê qualquer nome, não tem problema, mas a gente continua e a vida continua, porque se Deus é soberanamente justo e bom, não separa duas pessoas que se amam pela eternidade. Quando eu entrei, conheci a doutrina espírita no grupo Oswaldo Cruz, depois fui para o Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, ali no Bing. A gente falava assim, eu aprendi. Peraí, me perdi. Estava pensando em outra coisa aqui. Não, a garganta já está ruim. Já tive que sair de 2 palestras cada garganta. Também não vou dar mais valor a ela, não. Deixa ela ficar ruim aí, a gente vai dominando. Desculpa. A gente aprende que a doutrina espírita, existe um processo dentro dela para que a gente se aperfeiçoe, mas depende muito de nós. A gente fazer da casa espírita um igrejismo também talvez seja bom, talvez seja coerente para muita gente, mas o que a doutrina espírita nos pede e não impõe é o nosso processo de transformação, ou seja, de evolução espiritual. E essa evolução espiritual só vai se dar através do aprendizado do amor nas mais variadas facetas.
inclusive no amor àqueles que já partiram. Já viu assim? Fulano morreu, vira herói, né? Todo mundo que morre vira herói durante uma semana. Uma semana depois, rapaz, já está fazendo uma semana que fulano morreu. Mas tu tá mesmo cretino, não valia nada. Rapaz, o ser humano, o que mais atrapalha o ser humano, o que é? É o ser humano, né? A gente ainda vive nesse cadinho depurador, igual prego. Já viu como é feito o prego? O prego entra cheio de rebarbas num grande tanque. Aí ele é jogado lá, liga o tanque, vai batendo no outro, até ele ficar pronto para ser utilizado. Nós somos iguais, né? A gente tem que bater no sentido literal não, né? A gente tem que conviver um com o outro, até que um dia a gente possa entender que brigas, discussões e qualquer coisa relacionada a esse assunto é somente e puramente perda de tempo. Perda de tempo. A gente acaba nesse momento lembrando daqueles que já partiram e quantas vezes nós brigamos à toa, quantas vezes nós discutimos à toa, quantas vezes... Estou falando de discussão séria, né, gente? Porque briguinha em casa todo mundo tem, né? A gente não pensa igual, graças a Deus. Pensar tudo igual, o mundo seria chato pra caramba. Então a gente tem uma briguinha ou outra, mas eu estou falando de brigas sérias, de coisas às vezes por bobagem, né? Aqui, tu não baixou a tampa do vaso, aí daquilo sai uma celeuma, no outro dia sai até no jornal que foi esfaqueado, né? Roberto, a pasta de dente, a cueca no box do banheiro, mas bobagem, tudo passa, gente, tudo passa, menos uma coisa, enquanto a gente não morre, né? Que depois de morrer eu não sei ainda, eu não me lembro, é a saudade não passa, né? Aí depois a gente fica pensando, pra que eu fui brigar por causa da tampa do vaso? Pra que? Bobagem! A gente perde muito tempo, e a gente perde tempo, talvez até por ignorância de amar. A gente tem medo de amar, a gente tem medo de falar que ama, né? Outro dia eu encontrei um amigo meu, que acho que faz palestra também, não sei se já veio aqui na casa, o Sandro, que é psicólogo, conhece? O Sandro é um cara formidável, aí eu conhece, Sandrão, se abraçou, se beijou na rua, aí eu vi um cara passando, tipo assim, essa liberalidade é que me mata, mas é a liberalidade do amor fraterno. Jesus falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Rapaz, que amor é esse que discute por causa de uma tampa de vaso? Roberto, mas a gente é inferior ainda, eu sei, mas é por isso que a gente está tentando administrar as coisas da melhor maneira, para depois a saudade não nos matar, porque a gente morre de saudade, né? É uma figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem que pode se tornar efetivamente real, nós morrermos de saudade, e isso não está no nosso projeto, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 936, que eu peço licença para vocês para ler, a pergunta é o seguinte: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, como é que a nossa dor reflete naqueles que já partiram? Gente, só desculpa aqui que a garganta está 70%. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez à sua reunião com estes. Eu vou tentar analisar aqui um pouco do que eu entendi dessa resposta. A resposta é maior, não vou ficar aqui até 4 horas da manhã lendo. Depois, se quiser anotar, eu passo aqui, ou a casa passa, Livro dos Espíritos, pergunta 936. Primeira coisa, eu tenho por hábito falar que eu faço barganha com Deus, né? É o meu jeito. Eu sou um espírito inferior, faço barganha com Deus. Quando eu sei que eu fiz alguma coisa muito errada, eu tento fazer alguma coisa muito certa para dar uma balançada, né? Para a balança ficar mais ou menos. Aí eu falo, Deus, foi mal, estou tentando corrigir, vamos embora, mas também não fico muito olhando o erro, não. Eu tento aprender com ele, mas não fico olhando só para ele, não. Porque se eu olhar só para ele, eu não sei qual é a solução, né? É um ponto preto no quadro branco. A pessoa às vezes tem um pontinho preto aqui e não vê o quadro branco em volta. A gente precisa ver esse quadro branco, né? Porque senão a gente começa a ficar sem paradigmas, sem propostas da saída desse escuro que se torna a nossa vida, né? A gente não vê a luz no final do túnel. Então, até por egoísmo, a gente pode servir a Deus, né? Eu falo, Deus, eu quero me adiantar,
eu vou ver o que eu faço aqui. A gente sabe que o melhor que nós somos em todas as nossas encarnações é o que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero me adiantar para ver se mais na frente eu fico mais sossegado, porque a coisa aqui está séria. Como dizia o Chico Buarque, a coisa aqui está preta. Então eu quero me adiantar. Então por isso eu tento executar algo positivo para a minha vida. É uma coisa assim um tanto quanto egoísta, mas é boa pra caramba, né? Vai fazer bem para a sociedade e muito melhor para você, né? A gente tem essa proposta de tentar isso. Então quando aqui na resposta dos espíritos, a pergunta 936, eles nos respondem que essa dor, se ela for imensa e não de saudade, com carinho, com amor, com afeição, ela pode prejudicar aqueles que nós amamos. Então, mais uma vez, por amor, a gente não deve fazer isso. A gente não está aqui para aprender a amar, para sublimar os nossos sentimentos. Então, mais uma vez, por amor, a gente tem que tentar dominar essa saudade e trazer à nossa tela mental, aos nossos pensamentos, os quadros positivos com aquela pessoa, né? Eu sei que de repente na sua vida tem alguém com alguma dificuldade que você não consegue lembrar muito. Então faz o seguinte, isso é sinestesia. A hora que você lembrar, rapaz, eu só lembro de coisa ruim falando de tal, mas lembrei de uma boa. Escreve no papel, para não esquecer. Bota no computador, no imã da geladeira, para você não esquecer. E começa a lembrar daquilo o tempo todo, né? É um exercício que você tem para tentar desmistificar aquilo, porque a sua vida com aquela pessoa não foi tão ruim assim, né? Não foi, tenho certeza absoluta que não foi, né? Às vezes um pouquinho de culpa de um pouquinho de culpa de outro, e na verdade ninguém tem culpa, né? Nós estamos vivendo e aprendendo a jogar. Então faz parte do jogo, faz parte do processo, errar e acertar com as pessoas. Só que aí, depois que essa pessoa morre, e a dor, né, os espíritos escrevem, incessante e desarrazoada, eu não sei o que é isso não, mas deve ser forte pra caramba, cara. Desarrazoada deve ser um negócio tremendo. Fica difícil, né, pra gente. Não ri não, vai lá ver os livros do Divaldo, tem uns livros dele que eu falo, Evolução em Dois Mundos, a gente lê, demora um tempo, vai no dicionário, agora é bom que tem negócio de Google, né? Eu já leio o livro assim, ó, pego meu celular, desarrazoada, aí a doninha do Google, desarrazoada, não sei o que, e eu vou tocando meu barco. Depois a gente pensa que não ficou mais fácil. Ficou mais fácil, ó. O negócio do Chico escrever um livro lá, ó, foi a Evolução em Dois Mundos mesmo? Não me lembro agora, que o Chico escrevia uma página par, o Valdo Vieira uma página ímpar. Os espíritos também gostando de se mostrar, eu. Mas legal, tá rindo, os caras são bons pra caramba, rapaz. Então, por que o pessoal que está do outro lado já partiu, fica chateado? Não é porque a gente está sentindo saudade desarrazoada, é porque a gente está sofrendo, e esse sofrimento acaba impedindo o nosso voo para momentos melhores. E, aí que vem o pior, né? O E é aditivo. O E, sofrendo desarrazoadamente, a gente acaba aumentando a distância daqueles que nós amamos. E aí vai morrer bom, né? O espírito morre? O ser humano morre, gente? Claro que morre, pô. Falência dos órgãos, morre. O corpo físico morre, né? Uma vez o cara me peitou, estava num lugar jantando, o cara levantou, sentou na minha mesa e falou assim, você é espírita, não é? Eu vi uma palestra sua. Eu falei, Jesus, o que eu falei de besteira? Aí ele, eu acho isso tudo uma mentira. Você me desculpa, eu acho tudo uma mentira. Porque na Bíblia está escrito que o ser humano só morre uma vez. Eu falei, meu irmão, primeira frase está errada, a segunda está certa. Você ganhou 100 pontos. Aí ele, como assim? O ser humano só morre uma vez. Nós somos individualidades trazidas para a Terra com uma personalidade. Essa personalidade, o Roberto, vai morrer uma vez. Cada um de nós aqui vai morrer essa vez. Mas a gente retorna como espírito. O espírito é imortal. A personalidade termina, ela tem fim, ela cessa. Então há a morte sim, né? E eu penso assim, sempre pensei, os livros assinam embaixo do que eu estou falando, e realmente é assim. A gente não vai ter uma outra oportunidade com essa personalidade que nós temos agora. Por isso que Jesus fala, antes de depositar a sua oferenda no altar, vai ver o que seu irmão tem contra ti. Não é o que você tem contra ele, é o que ele tem contra você, inclusive aqueles que já partiram. Aí ora o pai, né, pede perdão, mas é o perdão, hein, gente?
Não é aquele... E o perdão também não quer dizer esquecer. A gente não esquece, mas perdoa. Mas não é o perdão assim, ó, vou te perdoar, mas eu nunca mais te quero ver à frente. Eu vou te perdoar. Richard Simonetti que fala isso, né? Eu vou te perdoar, mas antes eu quero te dizer, desce a metralhadora. Aí o ego fica satisfeito, né? Tira aquele peso das costas e vamos tocar o barco. Perdoou? Não perdoou, né, gente? Não perdoou. Também perdoar não quer dizer esquecer, né? Você pode perdoar, meu entender esse, não é doutrina espírita, meu entender. Você pode perdoar e não querer conviver com a pessoa. Porque o copo depois que quebra, acho difícil montar os caquinhos, né? Quando a gente acredita, leva fé, tem confiança, e essa confiança é quebrada, acho difícil. Você pode perdoar, mas não precisa conviver. Porque se conviver, tá escada acontecer de novo, né? Eu não sei, aí é de cada um, né? É só uma opinião, aí é de cada um. Então, dentro da proposta, os espíritos dizem que essa dor que a gente sente por causa da saudade, ela pode prejudicar o nosso adiantamento e a reunião com eles. Então, até por não querer, até porque tem muita gente que eu amo já partiu, que a gente vai ficando mais velho, as pessoas vão morrendo, né? Não tem jeito. A gente conhece um monte de gente que partiu e eu quero estar com eles novamente. E por isso a gente tem que trabalhar essa noção de saudade dentro de nós, principalmente da vida e do viver, da morte e do morrer. Da vida com essas pessoas, do procedimento que a gente passa com cada um de nós, com cada amigo, com cada conhecido, com cada parceiro de trabalho e principalmente com aqueles que a gente ama, né? Da nossa família, do nosso convívio sentimental, que é fundamental. O que eu estou fazendo? Estou brigando à toa? Não estou entendendo? Estou querendo moldar a pessoa ao meu jeito? Rapaz, isso é a coisa... Eu não aprendi isso ainda não, mas é uma coisa danada, porque a gente gosta da pessoa, a pessoa está ali, a gente fica apaixonado. Cara, às vezes eu fico me questionando, né? Isso aqui é só para entrar para um ouvido e sair pelo outro, tá? Isso aí não é coisa... Eu fico me questionando se estar apaixonado não é melhor que amar. Roberto, não, tá apaixonado é bom pra caramba, né? Aquele friozinho na barriga. O que é? Não sente mais frio na barriga? Sente, né? Opa, por algum motivo sente. Nem se for ver a freira no cinema, mas sente. A gente tem essa coisa, né? Da paixão, eu acho bonito, cara, estar apaixonado. Claro que amar é bom, eu tô brincando, mas ficar apaixonado é gostoso. Aquela coisa do encontro, da conquista, é legal pra caramba. Aí você conquistou a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela sempre foi e do jeito que você se apaixonou. Aí transformou em amor. O amor casou, transforma em rotina. Aí você convive com a pessoa e quer mudar ela pro seu jeito. Aí você muda pro seu jeito pra quê? Se tu gostou dela daquele jeito, bichinho? Como é que funciona isso, gente? Né? A gente às vezes tem essa coisa de querer todas as coisas do nosso jeito, e elas não são assim, graças a Deus. E dentro desse processo da evolução do sentimento da dor, da saudade, a gente tem a doutrina espírita. Rapaz, não tem consolo melhor. Não tem nada que abra os nossos horizontes tanto quanto o processo de se acreditar na reencarnação, de se acreditar que as pessoas não vão ficar num céu eterno e no inferno eterno. Eu sempre pensei assim, até antes de ser espírita, eu estudei outras religiões, aí eu pensava assim, gente, como é que vai ser? Minha mãe vai morrer e vai para o céu, eu sou meio fora de foco, e eu vou para o inferno. Aí eu vou ficar no inferno eterno? E minha mãe no céu eterno? Sabendo que eu estou no inferno e ela está no céu? Como é que é isso, gente? Nunca entrou isso na minha cabeça. Até hoje não entra, não sei da de vocês, né? E o negócio do limbo? Sensacional o limbo, né? Tem um negócio bacana, limbo, vou pro limbo. Limbo parece bonitinho, né? Eu não quero não. Mas é um negócio estranho. E a doutrina espírita, ela ameniza a saudade, ela transporta a gente para um outro patamar de pensamento, de sentimento. A vida continua, eles não morreram, né? Gente, quem já leu o Nosso Lar aqui? Tô adorando essa casa, hein? Às vezes a gente vai perguntar com alguém, e o pessoal não é mentiroso, eu tenho certeza disso. Só tem um que eu não erro, vou perguntar já. Aí quem é que Nosso Lar? Que a pessoa faz assim, para ver se o outro está respondendo. Levantei também, oba! Mas Nosso Lar é um livro fundamental. A gente vai ter no resultado, depois da morte, exatamente aquilo que a gente está plantando agora. A plantação é livre e a colheita é obrigatória, então não tem jeito. A gente vai colher aquilo que nós estamos plantando. Não vai ter mudanças bruscas e eu vou ficar no Vale dos Suicidas. Não, isso eu não sei falar. Mas um lugar muito ruim por muito tempo, ou vai ter uma mudança drástica na minha vida. Não vai. É uma continuação.
É um processo, não é um sistema fechado, acabou, ponto final. É um processo que vai se adaptando, né? A gente vai se entendendo também no mundo espiritual. E a doutrina espírita, eu acho que o maior e grande elo que a doutrina espírita faz para nós é essa ligação com o mundo espiritual, com a comunicabilidade e a sobrevivência dos espíritos, com essa interatividade, essa sinergia que há entre o mundo espiritual e o mundo material, que nos dá um alento danado. Morreu. Roberto, vai ter uma reunião com... Tem um senhor que vem aqui de vez em quando na Terezinha, lá no Francisco de Assis. Os caras dizem que ele é bom pra caramba, faz mensagem psicografada. Eu acho mó bacana, mas pra mim é meio que loteria, sabe? Pra mim, eu acho assim, não vou não, que não vou ganhar. E aí já era, né? Se eu já estou pensando assim, não precisa nem ir. Mas é bacana, já imaginou a gente receber uma mensagem psicofônica, uma mensagem psicografada, uma mensagem qualquer que seja ela, e a gente sabedor de que aquela mensagem só aquela pessoa poderia escrever, porque ela falou uma particularidade que só eu sabia, ou algo assim, para mostrar que realmente era ela. Gente, isso é demais. E a gente fica perdendo tempo em criticar, em fazer outras coisas que não seja amar, né? E entender a doutrina espírita. E tem que entender o que a gente está passando também, né? Por que a gente não vive num mundo muito melhor do que é hoje? A doutrina espírita é explicativa ao extremo. Por isso eu não gosto muito de tratar as palestras de uma forma muito metódica, muito catedrática. Porque se for assim, e eu sempre falo isso quando eu vou fazer, principalmente fora da casa espírita, né? Às vezes sou chamado para falar em terreiro de umbanda e tudo, eu falo, gente, liga o celular, porque eu vou citar alguns autores, aí você até me ajuda, cara, né? Tá lá o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, na página 68, abre aí, pô, eu não tenho livro, abre aí, hoje tem tudo, cara, para nos auxiliar, né? Outro dia eu escutei assim falando, Roberto, mas fulano de tal está psicografando no computador. Eu falei, graças a Deus, imagina o sufoco que o Chico Xavier passou com aqueles lápisinhos pequenininhos, já viu nos filmes? Eu nunca vi o Chico psicografando, né? É um monte de papel, folha de papel, o cara da folha de papel, às vezes deve ter citado bem com o Chico, três palavras, vapo na outra folha, três palavras, vapo na outra folha, e depois para juntar aquilo tudo, gente, quem é o editor da gráfica, não, como é que chama? Da gráfica, né? Quem é que editava o livro do Chico? E esse é o espírito iluminado também, gente. Não dá. Então, dentro dessas coisas, é interessante que a gente tem que dar valor ao que a gente está passando, qualquer momento, qualquer dia, nesse momento, né? Por mais chata que seja a reflexão que nós estamos fazendo aqui, algo todo mundo tira de bom, muito mais eu. Então, a gente tem que dar valor a todos os minutos que a gente passa a qualquer coisa. E aí eu lembro de Francisco de Assis, com aquele amor imenso à humanidade e a todas as estruturas do mundo, né? Que ele fala do sol, da lua, da árvore, dos animais, dos seres humanos, com o mesmo amor, com a mesma proposta linear de amar, que é o amor incondicional. A gente está longe disso? Tá, mas a gente está caminhando para isso, né? Então, a nossa conduta diante da morte, antes de conhecer a doutrina espírita, e eu já estou terminando, é a nossa conduta agora diante da desencarnação. A Suderge informa, sai a morte, entra a desencarnação. Então não morreu, só precederam a nós numa grande, eu não gosto de grande viagem não sei porque eu falei isso, mas foram na frente, né? Prepararam o terreno, depois recebe, e a gente continua nessa constituição, porque senão a gente não tem como acreditar em Deus, né? Como é que a gente vai morrer e acabou tudo, gente? Como é que faz isso? Né? E dentro dessa proposta eu trouxe aqui em João capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. Repetindo, em verdade vos digo, Jesus falando, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Rapaz, isso para mim já é uma prova irrefutável que eu não vou morrer. Pois Jesus que falou, gente, né? Roberto, não só essa proposta, mas várias propostas de mostrar para nós que a vida continua, que nós não precisamos sofrer por causa da saudade. Podemos sentir saudade sim, porque somos seres humanos, mas que a gente não precisa morrer de saudade. A gente precisa fazer com que as coisas ruins dentro de nós morram, para a nossa transformação, para que nós tenhamos mais adjetivos, mais atributos de homens e mulheres de bem, que precisamos irremediavelmente, para ontem. Nós temos pressa
de todos nós sermos, dentro desse quadro que nos avizinha, desse terceiro milênio complicadíssimo, de uma postura humana hoje, não estou falando aqui generalizando, mas muito forte para o próprio umbigo, né, para a própria individualidade, onde o orgulho, a vaidade, a prepotência, a intolerância, o egoísmo, as chagas da humanidade fazem-se bater à nossa porta todos os dias. Nós vivemos num mundo, é claro, de provas e expiações, mas todos essas propostas inferiores batem na porta nossa todos os dias. Como é que nós vamos combater isso? A gente só tem uma arma, que é o amor. Se os discípulos de Jesus vão ser reconhecidos por muitos se amarem, o que nós estamos esperando para nos amar? Amar entre homem e mulher, amar entre mulher e mulher, homem com homem, animais, plantas, o tempo. Eu sempre falo, eu estou falando do amor integral, estou falando do amor evolução. Ninguém tem algo mais valioso que o tempo. Quanto você dá para 10 minutos da sua vida? Quanto você daria hoje para estar com a pessoa que você ama e partiu? Quanto? É aí que eu falo, né? Se a gente tivesse um pouco mais evoluído, e aí eu conto a casa espírita, os espíritos, nós todos, a gente não precisava dar nada, né? As pessoas podiam fazer contato com a gente muitas vezes, nesse grande processo que eu acredito, né? Não vou estar vivo nessa personalidade ainda, tenho certeza, mas que ainda vai acontecer, né? A proposta para o futuro é essa, que a interatividade, a interação entre as duas dimensões, ou 3, ou 4, ou 10, não interessa, sejam feitas. Porque se não for assim, gente, a gente vai sempre ficar cachorro correndo atrás do rabo, né? E para finalizar, eu queria terminar aqui a minha fala com uma oração que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é a prece pelas pessoas que tivemos afeição. É rapidinho. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo por aqueles que já partiram. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz que te chama para te oferecer um novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que me retarde desse desejado instante e me poupe, assim, a dor de te ter não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ouvir, a me ver como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu também não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Muito obrigado.